Bom dia mais uma vez. Nós queremos agradecer muito a presença do pastor Daniel. O pastor Daniel Vicente é muito querido por esta igreja, foi pastor já desta igreja e há pouco tempo, exatamente, e é muito querido por todos e conhecido da maior parte. Neste momento ele está a trabalhar na Novo Tempo e no serviço de Espírito de Profecia, apesar que disse que agora ficou reformado, mas não se nota nada, porque está aqui connosco, não é? Nas suas funções toda esta semana e continua, no fundo, o seu ministério não tem reforma, não é? É um ministério para Deus e então por isso continua a estar aqui connosco e a dar a sua vida pelo ministério do Nosso Senhor e pela obra desta igreja. Por isso agradecer muito a presença e esta semana dedicar à nossa igreja também. Obrigado. Hoje e durante a semana, às 7h30 da noite, às 19h30, vamos estar aqui convosco e vamos ter o privilégio de matar essas saudades. A Ana Isabel me manda um beijinho para toda a igreja. Ela não pode estar porque a minha sogra, enfim, tem a doença de Alzheimer e é complicado viajar com ela e por isso teve que ficar. É bom estar convosco. É bom podermos estar esta semana aqui nesta igreja onde vivemos momentos muito agradáveis, onde podemos desenvolver-nos juntamente com a ajuda do Senhor. É verdade que é um pouco estranho no sábado termos esta igreja não tão composta como estávamos habituados a abarrotar, mas devo-vos dizer uma coisa, é que a igreja onde eu estou a frequentar agora tem metade dos membros que estão aqui neste momento. Portanto, mesmo ao sábado, temos metade dos membros que estamos aqui. Claro que é um espaço mais pequeno, por isso nota-se menos, não é? Parece que está mais composta do que aqui, mas a igreja que estamos a frequentar neste momento, a igreja de Santana, é uma igreja, portanto, que tem realmente um número mais pequeno de membros, mas também muito simpáticos e que nos têm acolhido muito bem sempre que nós podemos estar presentes. Ao longo desta semana, nós vamos poder abordar o assunto da oração. Mas, afinal, o que há de tanto para dizer acerca da oração? Sabem que uma das coisas que me tem feito a pensar é perceber que os mais novos, daqueles que frequentam a igreja e daqueles que não frequentando a igreja ainda acreditam em Deus, muitos deles acreditam que houve um Deus criador, que cria todas as coisas, mas há duas gerações, portanto, para trás, que era da geração que dos 12 até aí aos 16, 17 anos, e depois a geração seguinte, que eu diria dos 19 para até aos 40, por aí, que hoje em dia, mesmo aqueles que são batizados na igreja, ou aqueles que frequentam a igreja, ou aqueles que não frequentando nenhuma igreja acreditam em Deus, não acreditam que Deus intervém na sua vida. Não acreditam que Deus pode agir na vida de uma pessoa. E, portanto, a oração não faz muito sentido. Só no sentido de agradecer a Deus pela existência, por Ele nos ter criado, mas para pedir o seu auxílio, ok, mas será que Ele intervém nesse auxílio? Eu já tive a oportunidade de contar aqui na igreja, e para alguns dos irmãos isso não é novidade, que, enfim, o meu grupo de amigos, antes de eu conhecer a igreja, não era um amigo que se pautasse, não era um grupo de amigos que se pautasse pelas melhores normas
ou pelos os melhores padrões e valores morais. Eu dizia no culto anterior que não fui eu que escolhi a imagem, mas quem escolheu a imagem, quando eu pedi no guião que pusesse a imagem, eles douraram um bocadinho, enfim, o medicamento para não ser muito duro para vocês, porque, enfim, era bem menos aconselhável e louvável o grupo dos meus amigos daquela altura. E eu só posso acreditar que Deus intervém na nossa vida. E ao longo desta semana, eu vou-vos mostrar porque é que eu acredito que Deus intervém na nossa vida. Não foi só porque no dia em que eu me senti o mais lixo do lixo e percebi que os meus pais um dia podiam saber todas as asneiras que eu andava a fazer e tudo aquilo que não honrava de maneira nenhuma o nome da família e o nome enfim, daqueles que me tinham trazido à luz do mundo. Quando eu pensei nisso, eu senti tanto nojo de mim mesmo, tanta vergonha de mim mesmo e do lixo que eu era, porque era assim que eu me sentia. Apesar disso, e quando eu pensei em tomar o comboio e quando fosse a passar no túnel do Rossio, abandonar-me contra a parede daquele túnel para acabar com a minha vida, porque não queria sequer que os meus pais imaginassem o que se estava a passar na minha vida. Nesse mesmo dia, Deus pôs um jovem adventista no meu caminho. E eu estou aqui com vida. E é amando a vida que Deus me dá, apesar de todas as provas, apesar de todas as dificuldades por que tenho passado. E por isso eu só posso acreditar que Deus se interessa por cada um de nós. Está interessado na nossa vida. Não é um Deus que esteja lá, pronto, criou as coisas, criou uma série de leis para governar o mundo, para governar a nossa vida, para nós, nos nossos órgãos, para nós vivermos e depois morrermos e se acreditarmos nele, ele até conseguir novamente com o seu poder regenerar-nos e dar-nos uma vida depois para sempre. Não, é muito mais do que isso. Deus quer estar presente na nossa vida e fazer parte da nossa vida agora. E por isso a oração faz sentido. Agora, que nós percebamos sempre como é que a oração funciona, se calhar não. E por isso nós levarmos 8 dias a falar sobre a oração. Sabem que também os discípulos de Jesus não compreendiam como nós hoje não compreendemos às vezes porque é que a oração não funciona. Naquele mesmo dia em que eu me encontrei com aquele jovem e ele me ajudou a encontrar sentido para a vida em Jesus, nesse mesmo dia eu tentei orar. E orei. Mas a minha oração parecia que não saía do teto. Não saía do quarto onde eu estava. Eu não percebi que houvesse alguma mudança que se tivesse produzido em mim. E por isso mesmo, passado 4 dias, eu pedi àquele jovem que orasse comigo. Porque Deus não ouvia a minha oração. Ele sorriu para mim e disse, não, Deus ouve, com certeza que Deus ouve a tua oração. Olha, e tanto que Ele ouve a tua oração, que Ele está a impressionar-te para que tu peças para orar comigo. Se Deus não ouvisse a tua oração, se não houvesse uma solução para ti, tu não estavas a fazer-me este pedido. Os discípulos de Jesus, como eu dizia também, vendo a forma como Jesus, portanto, ele se movimentava
entre... Dê-me aqui som, por favor. Sabendo como Jesus gostava de estar sozinho, deixem-me estar tão perto, porque então assim ainda estou mais distante, é mais complicado. Sabendo como Jesus ia até determinados lugares para estar sozinho com Deus, na sua condição humana, ele procurava estar com Deus. Não importava aquilo que ele sentia, mas eu acredito que ele se sentia muito bem a falar com Deus. Mas os discípulos percebiam que não era a mesma coisa com eles. Com eles a oração, e eu acredito que os discípulos também oravam, os discípulos também falavam com Deus, mas parecia-lhes que, ou pelo menos era assim que eles sentiam, que a oração deles não tinha o mesmo efeito que tinha, portanto, para Jesus. E por isso eles disseram a Jesus: ensina-nos a orar. E aconteceu que, estando ele a orar, reparem, em Lucas 11, versículo 1, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Apesar deles orarem, eles sentiram necessidade de ter essa mesma relação com Deus que Jesus sentia quando estava com Deus. Eles perceberam que era uma coisa diferente, não era a mesma coisa. E aquele, se calhar mais audaz, aquele mais, enfim, mais espevitado, não é? Diríamos nós, foi o primeiro, se calhar, como aquela pequenina que aqui estava, toda alegre e feliz por estar aqui, e queria alegrar-nos também com a sua presença, e nós estamos alegres pela sua presença. Agora está ali bem tranquilinha ao colinho da mamã dela, mas era isso, ela queria saber que ela estava aqui e que nós víssemos que ela estava aqui. E Deus também sabe que nós estamos aqui. Deus conhece-nos. E por isso eles pediram, houve um deles que disse: Senhor, ensina-nos a orar. Os outros não tiveram coragem para tanto. E sem saber, ele já estava a orar com o seu pedido. Ele já estava a orar da mesma maneira que eu, quando fui ter com aquele meu amigo, e lhe disse: olha, eu gostava que orasses comigo, porque Deus não ouve a minha oração. A minha oração não passa do teto. Se algum de nós está aqui esta manhã e sente que a sua oração não passa do seu quarto, que desistiu de orar porque não vale a pena, porque nada muda, não se deixem vencer pelos vossos sentimentos. Não deixem que sejam os sentimentos. Sabem, Deus sabe muito bem que os sentimentos muitas vezes enganam-nos. Às vezes sentimos que não prestamos, como eu, lá aos meus 19 anos, e hoje dou muito valor àquilo que Deus faz por mim e àquilo que eu sou com a graça de Deus. Não é que tenha uma super autoestima, mas tenho a estima de ser filho de Deus e de saber que Deus me ama. Isso dá-me todo o valor que eu preciso. Mesmo alguns têm o sentimento que ou são muito gordos ou são muito magros, outros têm o sentimento que podem não ser bons pais, outros têm o sentimento que se calhar não são boas pessoas. Mas sabem que os pensamentos, os sentimentos enganam-nos. A palavra de Deus diz-nos que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Perverso quem o conhecerá. E Deus sabe aquilo que nós somos. Por isso não nos deixemos enganar pelos nossos sentimentos. Aqueles discípulos estavam-se a deixar enganar pelos seus sentimentos, que eles não sabiam orar. Bom, mas Jesus, porque é seu amigo, e ele quis muito que eles sentissem a amizade de Deus, quando eles disseram: ensina-nos a orar. A oração é alguma coisa muito simples, mas às vezes de tão simples como acontece em alguns testes que nós fazemos, não é?
Vocês já viram, quando todos aqueles que estudamos, sabemos que quando a professora fazia, ou o professor fazia uma pergunta muito simples, nós complicávamos a coisa e acabávamos por errar, porque de tão simples que era, não é? Achávamos que não podia ser assim. E com a oração é a mesma coisa. Às vezes complicamos. Deus é simples. Deus criou um jardim simples. As pessoas não tinham roupas, não precisavam de roupas, era uma coisa simples. A alimentação era simples, não se tinha que estar a fazer grandes cozinhados. Estava tudo à mão, era tudo simples. Quem é que complicou as coisas? Quem é que complica? Satanás complica as coisas. Satanás complica as coisas. Torna as coisas complicadas. Deus torna-as simples. A oração também é simples. E a Ellen White diz-nos que no livro Aos Pés de Cristo, a oração é o quê? Abrir o coração. Abrir o coração a Deus como a um amigo. Mas não um amigo qualquer. Um amigo que está interessado nas nossas dificuldades. Um amigo que está interessado naquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Sabem que o poeta algarvio António Aleixo, eu gosto muito de muitas das suas quadras, ele diz que contigo em contradição pode estar um bom amigo. Duvida antes dos que estão sempre de acordo contigo. E porquê é que ele diz isto? Porque um amigo, se nos vê a errar, ele vai nos dizer, não vais por esse caminho. Agora, aqueles que estão sempre de acordo connosco, às vezes querem fazer-nos cair, querem que nós não tenhamos sucesso, não estejamos bem. Não. Um amigo quer sempre o nosso bem. E quando nós abrimos o coração a Jesus, nós sabemos que temos um amigo que nos compreende e que sabe o que é melhor para nós. Eles já tinham visto este exemplo em Jesus. E por isso eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Porque Jesus, como nos diz Marcos capítulo 1, versículo 35, ele tinha o hábito de começar todos os dias o seu dia com oração. E levantava-se ainda bem cedo, como diz o versículo, ainda fazendo escuro, ou seja, alta madrugada. E então ia para um lugar onde ele soubesse que não ia ser incomodado para poder orar. E ali orava. Um lugar deserto, ou seja, um lugar sem ninguém, para poder orar e para estar com o Pai. E aqueles momentos eram tão impactantes, eram tão especiais, que foi isso que levou, portanto, os discípulos a pedirem a Jesus, ó Senhor, ensina-nos a orar. Olha, João também ensinou os seus discípulos a orar, então tu és o mestre, ensina-nos a orar. Jesus disse, olhem, não usem de vãs repetições. Sabem, eu já tive a ocasião de orar com algumas pessoas, ou porque estão doentes, ou porque estão com um problema na família, ou porque estão desempregados, ou porque têm, enfim, uma doença que os afeta. E já mais de uma vez me tem acontecido, sobretudo quando são pessoas que não são crentes, e já me aconteceu com alguma pessoa também da igreja, de me dizer, de se voltar para mim e dizer, ó pastor, escreva-me essa oraçãozinha, foi uma oração tão bonita, escreva-me que eu quero fazer essa oração. Bom, não se trata tanto de nós repetirmos uma oração bonita, ou que nós sentimos que era bonita. Não se trata tanto de repetir várias vezes a mesma coisa. Não sejamos, dizia Jesus, como aos gentios, que pensam que por pedirem serão ouvidos. Pois Deus já sabe o que nós precisamos. Então, para quê orar? Se Deus já sabe o que eu preciso, para que é que eu vou orar? Então, Deus já sabe. Talvez a resposta esteja na oração modelo que Jesus deu
aos seus discípulos. Como é que começa essa oração? Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, eu quando oro, preciso de ter a consciência de que há um Deus que é soberano, que é o Senhor, que é o Criador, e eu tenho que ter essa consciência que estou diante de alguém que tudo pode, porque é soberano, é o Criador de todas as coisas, é a origem de todas as coisas e, portanto, Ele pode atender a essa oração. Então, eu devo ter essa consciência, que estou diante de um Deus que tudo pode, mas também um Deus que é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, nós a noção que temos de santo é uma pessoa que não peca, não é? É uma pessoa atiladinha, é uma pessoa certinha. E então vemos Deus também assim. Claro que Deus é uma pessoa que não mente, que não falseia, que portanto, além de ser soberano, portanto, é alguém de uma moral absolutamente que é inatingível. Mas não é isso que significa ser santo. Ser santo significa ser separado. Ou seja, o que Jesus está aqui a dizer é que Deus é um ser que nos transcende completamente, que é a parte da nossa natureza, e por isso mesmo, é por isso que Ele pode atender à necessidade de cada um de nós, porque Ele não é como um homem. A palavra de Deus diz: Deus não é homem para que se arrependa. Deus é alguém, é um ser único. É por isso que às vezes temos dificuldade, na nossa condição humana, de entender Deus. Eu lembro-me que as crianças, quando eu dava aulas de Bíblia aos mais pequenos, às vezes me diziam: e quem é que é o Pai de Deus? E pelo menos as crianças ficavam satisfeitas com a minha resposta. Eu espero que também os adultos fiquem. Olha, Deus não tem pai. Não tem pai. Então, e como é que apareceu Deus? Deus não precisou de aparecer. Deus é a origem de todas as coisas. Por isso é que Ele é Deus. Porque senão chamava-se João, chamava-se António, chamava-se Francisco, chamava-se Maria, chamava-se Ruth. Ele não é como nós, um ser criado. Nós, por isso, somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Deus não precisou disso, porque Deus é Deus. Por isso é que Ele se chama Deus. Deus não tem origem. Deus, é a origem de todas as coisas. É de outra dimensão. E nós temos dificuldade em compreender isso. E até tentamos explicar, agora há aí umas correntes, até dentro da própria Igreja Adventista, que o Pai, o Espírito Santo é uma emanação de Deus e do Filho, e que portanto, o Filho foi o primeiro ser criado. Bom, isso é tentarmos explicar Deus à nossa maneira. Eu costumo dizer, ainda bem que Deus diz que é Pai, porque se é Pai, um pai só pode ser pai quando tem filho, não é verdade? Aí vocês só foram pais quando tiveram essa linda menina, não é? Antes disso ninguém vos dizia. Peço desculpa. Ai, desculpa lá. Isso não. Aqui não. Nesta igreja não trocamos o sexo a ninguém. Este menino, como é que ele se chama? Frederico. Eu já sabia, mas não me lembrava bem ainda por cima. O Frederico, vocês, antes do Frederico nascer, vocês não eram pais, não é? Agora já são pais. Portanto, Deus é pai, portanto, se Ele é pai, é porque há um filho. E, portanto, Ele sempre foi pai e o filho sempre foi filho. E o Espírito Santo é mais uma forma de Deus se transmitir a nós, mas é o mesmo. Eu costumo dizer que Deus não se soma. Deus é tão santo que se multiplica. Quanto é que é? 1 mais 1 mais 1. Quanto? 1 mais 1 mais 1, quanto é?
3. Pois é, mas Deus não se soma, Deus multiplica-se. Porque quanto é que é? 1 vezes 1 vezes 1. 1. É isso mesmo. Deus multiplica-se. Portanto, Ele multiplica-se. 1 vezes 1, que é o Filho, vezes 1, que é o Espírito Santo. Não há como a matemática. Não há como uma ciência perfeita. Não é? A matemática, para ser uma ciência tão perfeita e que se adapta àquilo que é a realidade das leis de Deus, até teve que criar o mais infinito e o menos infinito. Ou seja, uma coisa que nunca começa e uma coisa que nunca acaba. Um domínio. Esse é o domínio de Deus, de um Deus santo, de um Deus que nos transcende. Um domínio que nos transcende. Mas Ele também, além de ser santificado o seu nome, o que é que nós dizemos depois na oração modelo? O que é que a oração modelo nos ensina? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ou seja, Deus quer que nós compreendamos que a nossa maior necessidade é que seja feita a sua vontade. Lembram-se que Jesus, lá no Getsemane, o que é que ele disse? Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. E ainda bem que foi a vontade do Pai que se fez, porque Jesus morreu pela salvação de todos nós. Assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdão, a nossa necessidade, eu peço desculpa, a nossa necessidade é o reino de Deus em nós. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. E depois, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Em todo o lugar, em todo o momento, em todas as situações. Não é só numa situação, não é só numa dificuldade. E isso é o que eu tenho visto na minha vida. Deus interessa-se por mim e eu tenho a certeza disso, porque Deus não pode ser pai para mim e padrasto para os outros. Portanto, Deus está interessado na minha vida. Esteve interessado lá naquele momento em que colocou aquele jovem no momento certo, no meu caminho, para eu não fazer a besteira que ia fazer. Deus esteve ao meu lado em cada uma das provas que eu tenho passado na minha vida. Como é que eu posso duvidar que Deus não se interessa por mim? Quando eu vejo isso na realidade, Ele satisfaz as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não diz o pão da manhã, nem o pão de depois da manhã, nem o pão daqui a um mês. Ele diz-nos, tu tens de te preocupar em perceber que eu quero atender às tuas necessidades, as que tens agora. Porque há outras necessidades que tu podes não vir a ter, não é? Se eu recebo um diagnóstico de doença, ou se eu sinto que há alguma coisa que não está bem em mim, ou porque me estou a sentir mais deprimido, ou porque me estou a sentir mais fraco, ou porque estou a sentir que as minhas forças estão a diminuir. Bom, isso é a minha necessidade daquele momento. Eu não posso ficar a pensar, e se eu agora tenho que ser operado? E se eu agora vou ficar sempre assim? E se eu agora já não opero? Eu não preciso de nada disso, porque eu não sei se isso vai acontecer ou não. Então a minha necessidade de hoje, por isso, tal como o alimento que eu preciso para hoje, a necessidade que Deus sabe que eu tenho, a satisfação da minha necessidade é a de hoje. Porque essa é que eu necessito. Agora é de ter voz para poder pregar a palavra de Deus. Agora, a vossa é ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A nossa necessidade é daqui nada quando estivermos diante da possibilidade de comer, se não estivermos a fazer jejum, é podermos comer e termos o alimento à nossa frente. Não podemos estar preocupados com o da amanhã. Não vos basta a cada dia o seu mal, disse Jesus. Não vos angustieis com o dia da manhã. Basta a cada dia o seu mal. Temos que reconhecer a nossa condição. O que é que vem a seguir? Perdoa-nos as nossas ofensas.
Então nós temos que reconhecer que somos pecadores, que ofendemos Deus de alguma forma e precisamos de reconhecer isso. Mas além de reconhecer isso, também temos a necessidade de perdoar. Precisamos de aprender a perdoar. Nem sempre é fácil perdoar. Eu tive muita dificuldade, já levava 3 anos de ser pastor e eu ainda dizia, eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal quando eu ainda era uma criancinha. Eu vou perdoar essa pessoa se ela se arrepender daquilo que me fez. Até que um dia Deus mostrou-me. E sabes lá tu se algum dia vais voltar a encontrar essa pessoa? Sabes lá se algum dia essa pessoa pensou no mal que te fez? Ou se isso te fez mal? Tu é que estás a passar mal. E era verdade. Eu é que andava a passar mal. Eu é que andava com aquilo aqui a remoer-me. Lembremos-nos que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Possivelmente aquela pessoa nem soube como aquilo marcou toda a minha vida e me levou a fazer tantos disparates na vida por causa daquilo. Sem justificar os disparates, porque eu já era consciente dos disparates que fazia, mas às vezes era uma revolta que eu sentia dentro de mim, que me levavam a atuar daquela maneira. Até que eu percebi que não era essa revolta, mas a falta de perdão ainda cá estava. Eu percebia que tinha de perdoar, mas achava que só podia perdoar quando a pessoa se arrependesse. Não. O problema, quando eu perdoo, o problema fica na mão do outro. Se o outro não se arrepender, é entre ele e Deus, já não é entre mim e ele. E Deus sabe dessa nossa necessidade de perdoar para estarmos bem. De certeza que alguém que está aqui esta manhã, eu não sei quem, está magoado com alguém. Às vezes magoado consigo mesmo. Se é com alguém, perceba que só está a fazer mal a si mesmo. É por isso que Jesus diz para nós perdoarmos. Para nós perdoarmos. Mas se está magoado consigo mesmo, aprenda a perdoar-se como Deus o perdoa. Mas também temos a necessidade de um Salvador. Precisamos de reconhecer isso. Porque quando nós reconhecemos isso, a oração continua, depois de dizer perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Deus, a nossa necessidade é que Deus nos livre do maligno. É que Deus nos livre de alguma tentação que o maligno põe na nossa mente. É que Deus nos livre de alguma coisa que seja má para nós. E precisamos de reconhecer essa necessidade. Então, quem precisa da oração, quem é? Sou eu. Sou eu próprio que preciso da oração. Sou eu que tenho de reconhecer nestes 8 passos que Jesus me ensinou na oração modelo, que eu só tenho a ganhar em orar. Mas só há uma maneira de nós gostarmos de orar. Sabem qual é? É o mesmo remédio que eu tive em relação à leitura. Eu não gostava de ler. Primeiro porque sou disléxico e, portanto, quando lia, aquilo ficava tudo trocado. Estava lá uma coisa e eu tinha outra. Mas, pela graça de Deus, tive uma senhora muito inteligente, que era amiga dos meus pais, que, desde os 12 anos de idade, que me oferecia livros. Várias vezes. Um livro e outro, assim, adaptado à minha idade. Por volta aí dos meus 12 anos e meio, 13 anos, eu tive uma valente de uma gripe. E então fiquei de cama uma semana inteira. E como não havia televisão, e ainda bem que naquela altura não havia,
como não havia televisão em casa, pelo menos na minha casa não havia, e muito menos no quarto, então eu pus-me a ler, e como não tinha mais nada para fazer, lia, não só percebi que a leitura me ajudou a melhorar a minha escrita, como também a compreensão da leitura. Ou seja, quem não gosta de ler, só aprende a ler como? Lendo. Quem acha que a sua oração não passa do seu quarto para que a situação fique resolvida, o que é que tem que fazer? Orar, mesmo que lhe pareça que a oração não passa do seu teto. Só quando oramos aprendemos a orar. Ensina-nos a orar. É o que precisamos e o que vamos ver ao longo desta semana. Porque há um Deus que atende. Há um Deus que sabe. Há um Deus que vê, que sabe a tua necessidade. Sabe o que tu estás a sentir. E não quer que te deixes enganar pelos teus sentimentos. Sejam eles quais forem. Conta-se que um certo filósofo tinha um camelo. Era um homem que passava muito tempo a meditar nas coisas e ficou muito preocupado com o seu camelo e então começou a ver que tratamentos é que ele podia dar ao seu camelo. O seu camelo já não conseguia carregar a carga, nem nada, estava sempre doente, cada vez mais doente. E ele deu-lhe um determinado medicamento e fez mais um determinado tratamento e outro, mas nada surtia efeito. Até que um beduíno, ou seja, um habitante do deserto, passou pela tenda e viu aquele camelo e disse assim: o seu camelo está mal. Olha que ele vai morrer. E o filósofo voltou-se para o beduíno e disse: pois, mas eu estou farto de lhe dar remédios, estou farto de fazer, você sabe o que é que ele tem que eu lhe possa fazer? E ele foi, olhou, começou a olhar para o camelo assim, de roda do camelo, olhou para os seus flancos, viu que estava tão magro, tinha já os ossos a aparecerem atrás, nas costelas, estava tudo a aparecer. E de repente o beduíno volta-se para ele e diz: meu amigo, o seu camelo precisa é de comer, dê-lhe de comer que ele vai ficar bom. É só isso? Pois é, eu esqueci-me, eu tenho-me esquecido de lhe dar de comer. Portanto, muitas vezes nós esquecemos-nos do mais importante. A oração é tudo o que nós precisamos. É dessa comida que nós precisamos. Às vezes vamos buscar a resolução do nosso problema a tanta coisa. Claro que os médicos têm o seu lugar, claro que os conselheiros têm o seu lugar, claro que sim. Mas busquemos primeiro a Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Precisamos de entender que muitas vezes a nossa desesperação, a nossa angústia, faz-nos não ter vontade de orar. Eu também tenho desses momentos. Tenho. Olhem, quando manda aqui uma artrose aqui do calcanhar, começa-me a doer e eu já não me desloco da mesma maneira. Ou quando, como aconteceu esta semana, que já tinha tudo preparado das apresentações e os textos e tudo para esta semana de oração, e o meu computador foi à vida. E depois, mesmo depois do técnico ter arranjado a solução e ter visto que estava tudo no disco e me ter conseguido pôr o disco do outro computador como disco externo e eu podia aceder a toda a informação. Depois, quando eu tentava pôr as coisas no outro computador, porque como não tinha os programas, tinha que instalar o programa, eu estava tão ansioso que nem conseguia instalar o
o Windows no novo computador para depois poder ir retirando as coisas e vendo as coisas. Claro que eu tenho dias assim. E eu estava tão angustiado que tive que ir para a cama mais cedo. Eram 9 da noite, eu fui logo para a cama. Disse, Ana, eu não estou nada bem. Mas o que é que se passa contigo? Mas é do coração? Perguntou logo a Ana. É do coração. Não, não é do coração. Não estou bem por causa disto do computador. Queria ter já as coisas em ordem, ainda não tenho. Queria estar tranquilo e calmo e isto não me estava a fazer bem. E eu cheguei, não tinha muita vontade de orar. Acham que eu tinha vontade de orar depois de um dia daqueles? Não tinha vontade de orar. E eu disse, meu Deus, olha, desculpa lá, eu vou-me deitar. Isto não correu nada bem, não sei porque é que isto não correu bem. Olha, mas eu não estou bem, não me sinto bem e quero estar bem para apresentar as mensagens. E desculpa lá, mas eu hoje não tenho mais nada para te dizer. Mas eu já estava a orar. Porque é isto, é abrir o coração a Deus. Talvez nos outros dias, depois, eu tenho ali uma conversa larga, falo de muita coisa. Naquele dia só me apetecia falar do que não prestava. Não me apeteceu orar por o técnico me ter resolvido o assunto e ter criado um disco externo. Agora até tenho um disco externo com uma capacidade incrível, não é? Que é só uma coisinha de nada, em vez de ser aqueles matacões, é uma coisinha de nada e tem uma capacidade incrível. Eu digo assim, olha, agora já não preciso dos outros discos externos para nada. Agora, portanto, eu não me lembrei, só me lembrava do que não prestava, do que não tinha prestado naquele dia. Mas Deus não se importa. É importante é que oremos. Eu tenho pena que a luminosidade não vos deixe ver esta imagem bonita. Não sei se é os meus olhos que não dá para ver bem o que é que está ali. É um pombo pendurado a dormir num fio de telefone ou num fio de eletricidade. Vocês já viram esta imagem, não já? Várias vezes. E dá a impressão porque é que os pombos ou os pássaros não caem daquela altura quando estão a dormir. Se eles estão a dormir, será que eles são como os golfinhos, que só uma parte do cérebro é que dorme e a outra eles conseguem controlar os membros? Não. É porque Deus os criou com uma função extraordinária, que é, eles quando dobram as suas patinhas, o mesmo mecanismo que faz dobrar, faz apertar, e só quando voltam a endireitar as patas é que eles conseguem soltar-se. Portanto, quando eles dobram o joelho, o que é que acontece? Ao dobrar o joelho, eles ficam seguros. Se cada um de nós aprender a dobrar os nossos joelhos, e não quer dizer que seja fisicamente, apesar de que é importante muitas vezes assim acontecer, mas há pessoas que não o podem fazer, por saúde, por outra questão qualquer. Se nós dobrarmos os nossos joelhos, ainda que seja mentalmente, dobrar-nos diante de Deus, curvar-nos diante de Deus, nós vamos estar seguros. Eu quero estar seguro. Eu quero continuar a orar, mesmo quando não tenha vontade. Eu quero orar. Eu quero continuar a confiar no Deus que me conduziu até aqui. E mesmo quando pareça que as coisas vão de mal a pior, não importa. Desde a última operação que eu fiz ao olho, que eu não vejo deste olho direito. Eu já tenho o carro amassado, o lado direito, por 2 vezes. Tive de aprender aquilo que eu posso fazer. Deus não pode controlar o meu carro com maior capacidade do que aquela que eu tenho. Tenho que andar mais devagar. Tive que sair às 6:30 da manhã para chegar aqui. Tenho que vir mais devagar. Tenho que andar mais devagar. Não tenho a mesma percepção, para além da idade. A idade às vezes também conta nestas coisas. Aquilo que são a destreza que temos já não é a mesma. Mas temos que andar mais devagar, estar mais atento, olhar em todas as direções, não é? Quando faço uma manobra. Mas Deus quer continuar a controlar a minha vida. E se eu for responsável,
Deus vai tomar conta da minha vida. Se eu aceitar que Ele tome conta da minha vida, Ele vai tomar conta da minha vida. Agora, eu tenho de aceitar isso. Deus não vai tomar conta da minha vida se eu não aceitar que Ele tome conta da minha vida. Se eu tenho um problema e continuo a tentar resolvê-lo eu, se eu tenho um problema de visão e em vez de ir ao médico, ou em vez de aprender a viver com a graça dele, com a visão que tenho, eu achar que posso continuar a conduzir a 120 ou a 140, mesmo fora dos limites, como às vezes acontecia, eu não estou a confiar em Deus. Eu estou a dizer que eu é que sei a que horas é que hei de chegar e como é que hei de chegar. Eu tenho de aprender a confiar num Deus que sabe todas as coisas, que é soberano e quer ser soberano na minha vida. Não se impõe como soberano. Deixa espaço a que eu decida ser seu súbdito. Que cada um de nós esta manhã, enquanto vamos ter este momento especial, possa se ajoelhar, não precisa de ser mesmo ajoelhar, mas se quiser se ajoelhar no seu lugar pode fazê-lo. Mas fale com Deus, ajoelhe-se diante de Deus, reconheça diante de Deus que precisa dEle, que precisa de aprender dEle. E ainda que não diga muita coisa, Deus vai ouvir. Porque Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.